Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fui da Questão, Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre o XPML, fundo de shopping da XP. Vamos dar uma olhadinha aí o que rolou durante esse mês aí. Algumas informações do fundo que a gente está acostumado, né? Fundo 2017, tem um PL de 6,5 bi, são 614 mil cotistas, tem sua taxa de administração, também tem uma taxinha de performance, né? Cota mercado está sendo negociado agora a 104,29, está caindo 0,58. Voltando aqui para o relatório. Aqui ele começa falando um pouco sobre cenário macro, a gente pula e vamos direto para a questão do desempenho do mês, né? Então, em relação aos principais indicadores, tiveram performance positiva, né? E, assim, eu já gravei aqui do VIS, que teve uma performance positiva também, mas, assim, foi um resultado baixo. A HSML também foi um resultado baixo e o dele aqui a gente já vê que é um resultado um pouco melhor, né? Por conta da qualidade dos shoppings dele, né? Então, em relação às vendas e NOI, tiveram um crescimento de 6 e 4,8, né? E aí ele comenta aqui também da distribuição, né? Pagou 92 centavos e tem 58 centavos de reserva acumulada, né? Aqui, na verdade, que ele fala da distribuição, aqui é a reserva acumulada de 58 centavos. Aí aqui a gente já vê a DRE dele, então a gente vê o resultado, 66 milhões, distribuiu 52, né? Deu 92 centavos por cota, ainda guardou uma grana aí para reserva dele, né? Então aqui, assim, aqui a gente sempre bateu muito nessa parte do cronograma de desembolsos, né? Porque existia a necessidade de caixa no final do ano. Na verdade, ainda existe, né? Enquanto não estiver pronto a questão da captação do novo shopping, do novo fundo de shopping da Risa, ainda isso aqui vai estar assim, né? Então, assim, eu não vou entrar muito no detalhe aqui, que a gente já bateu bastante, né? Todo mundo já sabe, já existe um movimento para resolver isso aqui, então a gente vai focar na questão da resolução em si. Então isso aqui a gente pode ignorar aqui por enquanto, né? Aí aqui ele fala a mesma coisa que estava lá nos relatórios anteriores, o que ele poderia fazer, né? Venda de ativos, emissão de cota e alavancagem. Foi pela venda de ativos, né? E aqui ele fala exatamente sobre isso, né? Que foi o fato relevante, nós gravamos o fato relevante, vou deixar aqui nos cards, caso você tenha perdido, tá? O que foi que ele fez? Ele tinha aquela necessidade de caixa, então ele fez um pacote ali com vários shoppings, né? E 9 shoppings aqui no total. E vendeu para a Risa. Vendeu não, né? Vai vender, mas vai vender como? A Risa vai criar um novo fundo, um fundo de shoppings, vai fazer uma captação, né? Que aí a XP vai fazer essa captação para ela. XP é muito forte, então assim, eles conseguem captar muito. Então fizeram esse bem bolado aí. E a Risa vai pegar esses shoppings aqui. Aí o valor total da transação ficou em 1 bilhão e 600 milhões, sendo que 68% vai pagar à vista, né? No caso, seria 1 bilhão de reais. Vai pagar à vista e o restante vai ser em até 5 anos, né? Esse movimento aqui vai gerar um ganho de capital absurdo de quase 280 milhões para o XPML, o que dá aproximadamente R$ 4,90 por cota. Então, assim, aqui tudo na parte teórica está tudo pronto, né? Então, o que vai acontecer? A Risa vai criar um fundo de shopping, a XP vai fazer essa captação para ela, e aí o que a Risa captar vai pagar a XP, a Risa vai ficar com o seu fundo imobiliário ali e vida que segue, né? A questão é o seguinte, ainda não saiu o prospecto da Risa sobre esse fundo, como que vai ser, quanto que eles pretendem captar, qual que é o montante mínimo, se vão conseguir captar. Então, assim, tem todos uns se aí, né? Mas, assim, a XP é muito grande, a XP consegue, eles vão colocar uma taxa lá em cima, e aí os assessores vão vender isso aí que nem água, porque eles ganham comissão em cima também, né? Então, assim, eu acho que vai captar, né? É só questão de esperar mesmo até para ver o pronunciamento da Risa em relação ao prospecto do fundo aqui, né? Ver como que vai ser e tudo mais, e aí é esperar, né? Quando a Risa soltar alguma coisa, a gente traz aqui para vocês, viu?
Aí, seguindo aqui, ele fala um pouco, né, da estratégia dele e como que vai ficar depois dessa conclusão, né? Então, em relação à estratégia, né, a transação segue a estratégia do fundo de compor o portfólio de participações minoritárias em ativos relevantes da indústria. Então, assim, isso aqui foi meio que uma novidade para mim. Então, eu assisti uma entrevista com o gestor do fundo, com o Baroni, se eu não me engano. E aí ele falou isso na entrevista com o Baroni, né? De ser minoritário nos principais fundos e tal. E assim, pra mim, eu nunca tinha visto dessa forma. Eu tinha visto que ele queria ter os melhores ativos. Mas em relação a ser majoritário, ser minoritário, isso aí era indiferente, né? Aí agora deu para perceber que a estratégia é ser minoritário nos melhores ativos, né? E aí ele vem em linha com isso. Então, essa transação vai de acordo com essa estratégia, né? Qual que é a estratégia? Ter participações minoritárias em ativos os melhores, administrados pelos pelos principais players do mercado e também que sejam sócios do empreendimento, né? Então, assim, a ideia dele é essa. Inclusive, essa transação aqui, alguns ele está passando toda a parte que eles têm, então, assim, vai sumir o portfólio deles, e outros ele vai ficar com a participação minoritária justamente em linha com o que eles querem fazer, né? E aí, depois de toda essa transação, o que vai acontecer? Vai reforçar a sua estrutura de capital e disponibilidade imediata para honrar com as contas a pagar. Então, assim, ele vai pegar 1 bi e ele vai conseguir dar um jeito na casa aqui, né? De pagar tudo isso aqui, né? São as parcelas aqui, ele já tem 324 milhões em caixa, ele tem essas parcelas para pagar, né? E ainda vai ficar com uma boa grana aí na mão para vamos ver o que eles vão fazer, né? Aí, além disso, vai conseguir manter o patamar de distribuição de 92 centavos por cota por um período mais longo. Então, assim, esses 92 que ele pagava não era o resultado recorrente dele, né? Tinha não recorrente aí no meio também. Então, vai conseguir segurar esses 92 por um período maior, né? E 3, vai melhorar os indicadores operacionais do fundo, como o NOI Caixa, por exemplo, que vai aumentar em aproximadamente 20% pela reciclagem do portfólio. Então, alguns desses shoppings aqui, que contribuem com o NOI abaixo da média, vai acabar saindo do portfólio, o que vai ajudar o NOI a aumentar, né? Então, isso aumenta ali os indicadores, aumenta a performance do fundo. Aqui a gente vê o resultado financeiro e a distribuição. Então, assim, os 3 últimos meses, ele gerou mais do que ele pagou, né? Aqui a evolução do valor negociado em bolsa da cota patrimonial e liquidez média diária. Então, a cota patrimonial está em 113, saiu de 116 para 113 porque teve reavaliação patrimonial, né? Então, estava sendo negociada a 102 no fechamento desse relatório, agora está 104, a gente viu, e uma liquidez média diária de 9 milhões. Aqui, como que vai ficar? Investimento por classe, né? Então, 94% em imóveis, 1,3% em caixa, 2,5% em fundo imobiliário e 1,6% em CRI conversível. Isso aqui vai dar uma mudada, né? Investimento por classe de ativo também vai dar uma mudada. As obrigações dele, aí aqui já não vai mudar nada, né? Continua a mesma coisa. Aqui na parte do Same Story Sale, o ano de 2025, ele não solta ali o mensal igual o VISC, né? O VISC e o HSML também, se eu não me engano, ele solta assim o mensal, né? Aqui ele só coloca o acumulado do ano, então tá em 0,1%, Same Store Rent 0,3%, descontos e faturamento 2,6%, NOI caixa positivo 4,8%, vendas por metro quadrado positivo em 6%, vendas totais 32%, variação, né? Custo de ocupação médio 11,8%, fluxo de veículos 5,6%. Aqui a gente vê as vendas por metro quadrado e NOI por metro quadrado. Então o NOI a gente vê que é bem parecido ali, né, no mês. E as vendas também segue ali uma média, né? Isso aqui final de ano acaba que tem muita venda, né? Mas no restante do ano aí é mais em linha ali, né?
que a gente vê a vacância e a inadimplência, vacância 4,3% e inadimplência 0,7%, bem tranquilo. Carteira do fundo, que também vai mudar um pouco, né, com a saída de alguns shoppings aí, então o quanto que cada um aqui contribui. Então, por exemplo, o Tietê Plaza contribui com 10%, que ele tem, se não me engano, 90% do ativo. Ele está vendendo 45% dele. Então vai diminuir aqui, vai dar uma mudada aqui, né? Diversificação regional, tudo isso vai acabar dando uma mudada, por administradores também. Aqui no histórico de transações, tem todo o histórico dele. Só deixei aqui, né? Porque agora ele vai descer aqui uma perninha assim para colocar sobre a venda desses ativos aí, né? E aí é isso, tem mais o que falar não, que tem todos os ativos dele. No fato relevante eu já gravei aqui, já mostrei para vocês quais que vão sair aqui do portfólio, né? Então assim, mais um mês de XPML, gostei da movimentação que eles fizeram, né, para resolver esse passivo. Então eu gravei um vídeo bem detalhado, falei bastante lá com vocês, né? Na hora de bater a gente bate forte, e na hora de elogiar a gente elogia, e elogia muito forte também. Tem que ser justo, né? Não dá para ser hipócrita aqui. E é isso, surpreendeu bastante, foi muito positivo. Performance desse mês foi muito positiva comparada a seus pares, né? Isso justamente por conta da qualidade do portfólio. Inclusive, quando sair alguns imóveis ali, a qualidade vai melhorar até. Porque assim, alguns imóveis ali, vamos dizer que seja de segundo escalão, então acaba puxando para baixo, ele se livrando ali, vai ficar só os melhores. Então assim, ele fez essa venda de 1.600 e não entregou o melhor que ele tem. O Tietê Plaza é muito bom, mas ele deu uma parte, ele ficou com uma parte muito relevante dele, e o restante era mais secundário, né? Então assim, foi muito bom, fez uma reciclagem de portfólio, vai conseguir deixar do jeito que a estratégia desse momento, né? A estratégia pede nesse momento, que é minoritário nos principais shoppings, e também vai melhorar muito a performance dele, porque vai ficar os melhores dentro do portfólio, né? Isso sem contar o ganho de capital que fez, o cotista aí vai sorrir à toa, e ainda o 1 bilhão que ele vai receber fora o restante das parcelas ainda vai ajudar o fundo de manter o seu caixa ali saudável e até fazer uma aquisição, quem sabe, né? Então vamos ficar de olho aí. Mais um mês XPML. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos. Segue lá no Instagram também, @filhoaquestão. E é isso, galera. Valeu, abraço!